cheiro. Era sempre o cheiro que o acordava primeiro. Uma mistura sufocante de mofo, sujeira e algo indefinível de podre que grudava na garganta. Os olhos, ainda pesados de um sono inquieto, abriam-se para a escuridão persistente do casebre abandonado, um lugar que mal podia ser chamado de abrigo. Cada músculo do corpo do ladrão medieval reclamava, dolorido, como se tivesse passado a noite lutando contra fantasmas invisíveis. E, de certa forma, ele lutava. Lutava contra a fome, contra o frio, contra a própria existência que teimava em se agarrar a ele. A vida de um ladrão na Idade Média não tinha nada de romântico ou aventureiro. Não havia capas esvoaçantes, nem duelos honrosos, nem tesouros escondidos em cavernas misteriosas. Havia apenas a luta diária pela sobrevivência, uma batalha inglória e suja, onde a cada vitória vinha a certeza de que a próxima refeição seria tão incerta quanto a anterior. A profissão, se é que podia ser chamada assim, era um atestado de desespero, um mergulho sem volta na margem mais cruel da sociedade. As consequências de ser pego eram severas, muitas vezes brutais. Uma mão decepada, um olho arrancado, ou a forca, que esperava pacientemente por aqueles que ousassem desafiar a ordem estabelecida. Não havia glamour, apenas a constante ameaça da dor e da morte. Então, imagine-se agora por um instante na pele desse homem. Sem nome, sem lar de verdade, sem esperança aparente. Mergulhe conosco nesta que talvez fosse a pior carreira da Idade Média. Sinta o cheiro, o frio, o medo. E se você estiver pronto para essa imersão, deixe um "eu topo" nos comentários e nos diga de onde você está assistindo. Sua interação é o que nos impulsiona a desvendar mais desses cantos esquecidos da história. Mas vamos voltar ao nosso ladrão. O primeiro raio de luz do dia mal ousava penetrar pelas frestas do casebre, mais uma fenda na parede do que uma janela. O ladrão medieval sentiu o corpo protestar ao tentar se mover. A palha úmida e infestada de pulgas era seu colchão, e o chão de terra batida, seu travesseiro. Um gemido baixo escapou de seus lábios rachados. A boca estava seca, a garganta arranhada. A fome já apertava o estômago vazio, uma velha conhecida que nunca o abandonava. Os ratos, seus companheiros constantes, corriam e chiavam pelas sombras, um lembrete constante da podridão que os cercava. Eles eram os únicos seres vivos que pareciam aceitá-lo sem julgamento, talvez porque compartilhassem da mesma miséria. O pequeno espaço onde ele e outros marginalizados se abrigavam era um amontoado de madeiras podres e telhas quebradas, um esqueleto de uma construção esquecida. O ar era denso, pesado, carregado com o odor da urina e do suor acumulado. A cada respiração, parecia que ele engolia um pouco daquela atmosfera pútrida. Ao lado, um corpo tossia, um som seco e rouco que indicava a presença de mais um dos desgraçados que compartilhavam aquele refúgio temporário. Não havia conversas pela manhã, apenas os sons da miséria humana e animal se misturando. Cada um estava preso em sua própria luta interna, preparando-se para o dia que se iniciava. A pouca luz que entrava revelava a sujeira incrustada nas paredes, as teias de aranha balançando como bandeiras esfarrapadas. O chão era uma mistura de terra, fezes de rato e restos de comida que ninguém mais queria. Não havia água para lavar o rosto, nem para beber. A sede era quase tão implacável quanto a fome. Ele tentou ignorar a coceira incessante causada pelas pulgas e os piolhos que se aninhavam em seus cabelos emaranhados. A higiene era um luxo que ele não podia sequer sonhar. Com um esforço, o ladrão medieval conseguiu sentar-se. A cabeça girou por um instante, uma tontura familiar que vinha da falta de alimento. Seus olhos vasculharam o que restava da fogueira da noite anterior. Algumas brasas quase extintas. Não havia lenha para reacendê-la,
nem comida para aquecer. A desesperança parecia se solidificar no ar, quase palpável. Os outros corpos ao redor começaram a se mexer, cada um com sua própria rotina de despertar para mais um dia de privação. Ninguém falava. As palavras eram um luxo que exigia energia, e a energia era um recurso escasso demais para ser desperdiçado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Ele se levantou, sentindo os ossos estalarem. As roupas, trapos sujos e remendados, arrastavam-se pelo corpo magro. Os pés descalços sentiam a frieza da terra. Ele precisava sair dali, enfrentar a vila que começava a despertar, mas que para ele representava apenas mais um campo de batalha. A vila, com seus mercadores, seus guardas e suas leis implacáveis, era o seu purgatório. Mas era também a única fonte de esperança para um pedaço de pão, para um gole de água, para mais um dia de existência. A cada passo, a dor da fome era um lembrete constante do seu propósito. Ele não era um criminoso por escolha, mas por necessidade. Sua profissão era a única resposta que ele encontrou para a pergunta mais antiga da humanidade: como sobreviver? E a resposta era sempre a mesma: roubar. A rotina matinal do ladrão medieval era menos sobre despertar e mais sobre suportar. Cada movimento era um protesto do corpo, uma lembrança aguda da noite mal dormida e da fome que roía suas entranhas. A garganta arranhava, a boca seca, o gosto amargo da privação persistente. Ele se arrastou para fora do casebre, um buraco escuro e fétido que servia de abrigo temporário. O ar da manhã, ainda frio e úmido, não trazia alívio, apenas mais um lembrete da sua condição. Não havia ritual matinal, nenhum luxo de lavar o rosto ou pentear os cabelos. A vida era uma sequência ininterrupta de necessidades básicas não atendidas. Enquanto ele emergia das sombras do seu esconderijo, a vila começava a despertar. Sons distantes de carroças, o latido de um cão, o canto de um galo. Para os habitantes da vila, esses eram os sons de um novo dia, talvez de novas oportunidades. Para o ladrão medieval, eram os sons da esperança morrendo. Cada sino de igreja que tocava, cada fumaça que subia das chaminés das casas, cada riso de criança que ecoava pelos becos, tudo isso era um contraponto cruel à sua própria existência. A vila, com sua vida pulsante, era um lembrete constante do que ele não tinha, do que ele nunca teria. Seus pés descalços tocavam o chão úmido e frio, a lama pegajosa entre os dedos. A cada passo, um calafrio subia pelas pernas. Andar descalço em um terreno irregular e sujo era uma dor constante. Mas sapatos eram um luxo inatingível, e roubá-los era um risco alto demais para o pouco benefício que trariam. A lama grudava, pesada, e ele sentia os olhos das poucas pessoas que já estavam nas ruas pesarem sobre ele. O olhar de desprezo, de medo, de nojo. Ele era o ladrão medieval, o marginalizado, o pária. A sociedade o via como uma doença, um mal a ser extirpado, e ele sentia isso em cada fibra do seu ser. O dilema do dia já se apresentava, pesado como uma pedra no peito. Onde roubar? O que roubar? A necessidade de comida era urgente, implacável. Ele não roubava por prazer, nem por ganância, mas pela sobrevivência nua e crua. Sua mente já começava a mapear as ruas, as lojas, as oportunidades. Cada detalhe era importante. A hora em que o padeiro abria, o momento em que o açougueiro ficava distraído, a rota menos vigiada para a horta de um camponês. Cada roubo era um ato de desespero, uma justificativa silenciosa para si mesmo. Eu preciso viver, eu preciso comer. A lembrança de uma briga por comida, uma simples casca de pão, veio à sua mente. A fúria cega que o impulsionou, a luta suja e desesperada, a vergonha depois. Aquele pedaço de pão, duro e mofado, mal serviu para enganar a fome por algumas horas.
Mas a lembrança da humilhação, essa perdurava. Era uma luta constante, não apenas contra a fome, mas contra a própria dignidade que se esvaía a cada dia. A comida que ele conseguia, quando conseguia, era sempre de má qualidade, muitas vezes estragada, mas era tudo o que havia. Não havia escolha, não havia frescura. Era comer aquilo ou morrer de fome. E a morte por inanição era uma ameaça real, visível em muitos rostos magros e olhos fundos que ele via diariamente. Ele caminhava com a cabeça baixa, os ombros curvados, tentando se misturar às sombras, a ser invisível. Mas a fome era um grito silencioso que o acompanhava. Uma dor constante que o impedia de pensar em qualquer outra coisa. Seus olhos, acostumados à penumbra, agora se esforçavam para se ajustar à luz fraca do amanhecer. Ele observava a vila acordar, os primeiros raios de sol pintando de dourado o topo das casas mais altas, enquanto as vielas ainda permaneciam escuras e úmidas. Aquele contraste era uma metáfora perfeita para sua vida. A barriga roncava, um som vergonhoso que ele tentava abafar. A última refeição, se é que podia ser chamada assim, fora há mais de um dia, um pedaço de nabo roubado, amargo e fibroso. Não havia nutrientes, apenas volume para enganar o estômago. A fraqueza era palpável, os músculos doendo com o esforço de cada passo. Ele precisava de algo, qualquer coisa, e rápido. A cada esquina, a cada barraca que ele avistava, um novo plano se formava em sua mente, rápido e traiçoeiro, como ele próprio. A vida de um ladrão medieval era uma constante improvisação, um jogo de xadrez onde cada movimento podia significar a diferença entre a vida e a morte. A mente do ladrão medieval trabalhava sem parar, calculando riscos e benefícios. Roubar um pão de um padeiro descuidado? O padeiro era forte e tinha um rolo de massa. Tentar pegar uma fruta de uma bancada? As frutas eram raras e caras, e os comerciantes eram vigilantes. A perspectiva de ser pego, de ser humilhado publicamente, de ter uma mão decepada, era um medo constante, um arrepio na espinha que o acompanhava em cada tentativa. A punição era brutal, feita para servir de exemplo, para incutir o medo nos corações de outros que pudessem ser tentados a seguir o mesmo caminho. Mas o medo da fome era maior do que o medo da punição. Ele sentia o peso da sociedade sobre seus ombros, a condenação implícita em cada olhar. Não havia compaixão, apenas julgamento. Ele era o ladrão medieval, e sua existência era um lembrete constante da fragilidade da vida, da crueldade da pobreza e da dureza da Idade Média. Mas ele não se daria por vencido. A cada dia, a cada amanhecer, ele se levantaria, mesmo que o corpo doesse e a fome o consumisse. Ele lutaria, rastejaria, roubaria, faria o que fosse preciso para ver o próximo pôr do sol. A sobrevivência era o seu único credo, o único propósito que o impulsionava a continuar. Ainda havia um longo caminho até o mercado, o epicentro de todas as suas esperanças e medos. O mercado, com suas cores e cheiros, era um oásis de possibilidades em meio ao deserto da sua vida. Mas era um oásis perigoso, cheio de armadilhas e olhares curiosos. Ele precisava ser rápido, discreto, quase invisível. Ele precisava ser o ladrão medieval que a sociedade temia, mas que apenas ele sabia. Era um homem desesperado lutando por mais um dia. E assim, com a barriga roncando e o coração batendo forte, ele se dirigiu para onde a vida da vila realmente acontecia. O sino da igreja matriz começou a tocar, um som grave que ecoava pelas ruas estreitas da vila. Não era um chamado à oração para ele, o ladrão medieval. Era um lembrete do tempo que passava, do sol que subia e da necessidade urgente de agir. Enquanto os fiéis se apressavam para a missa matinal, ele observava o movimento, calculando mentalmente os riscos. O sino, com sua melodia solene, parecia zombar da sua condição.
uma fé que ele não podia se dar ao luxo de ter. Sua fé era na sua própria astúcia, na agilidade dos seus dedos e na velocidade dos seus pés. Ele se esgueirava pelas sombras, evitando o centro das ruas, onde os olhares eram mais diretos e os julgamentos mais pesados. O mercado era seu destino, o lugar onde a vida fervilhava e, com ela, as oportunidades. De longe, ele já podia ver a agitação, ouvir o burburinho das vozes, o cheiro de pão fresco misturado com o de especiarias e odores menos agradáveis. Cada mercador, cada tenda era um alvo potencial. Ele precisava ser meticuloso, paciente, quase invisível. Um mercador de frutas e vegetais, atarefado arrumando suas bancas, chamou sua atenção. Maçãs vermelhas, peras suculentas, nabos e cenouras empilhados em montes coloridos. A visão era uma tortura para seu estômago vazio. A tentação de simplesmente estender a mão e pegar uma maçã era quase insuportável. Mas ele sabia o preço de tal impaciência. Um erro, um movimento em falso, e ele estaria em apuros. A punição para um furto simples era severa, muitas vezes envolvendo chibatadas públicas ou, em casos mais extremos, a perda de um dedo ou até mesmo de uma mão. Ele já tinha visto um homem ter a orelha cortada por roubar um pedaço de queijo. A lembrança daquele grito agudo, da vergonha estampada no rosto do homem, ainda o assombrava. As consequências do fracasso não eram apenas físicas. Havia a humilhação pública, o escárnio dos aldeões, o riso das crianças que apontavam o dedo. Ser pego significava ter seu nome arrastado na lama mais uma vez, ter sua existência como ladrão medieval confirmada de forma brutal. Isso diminuía suas chances de sucesso em futuras tentativas, pois os mercadores estariam mais vigilantes e os aldeões mais propensos a denunciá-lo. Ele não podia se dar ao luxo de falhar. Enquanto o sol subia mais alto, a vila se transformava. A luz dourada do amanhecer, que antes pintava os telhados, agora iluminava as ruas empoeiradas e as poças de lama. Era uma beleza agridoce, um contraste brutal entre a pureza da luz e a sujeira inerente à sua vida. As casas de madeira, muitas delas tortas e mal conservadas, pareciam ganhar um brilho temporário sob os raios solares. Os cheiros, antes abafados pela noite, agora se intensificavam. O fedor de esgoto, o cheiro forte de animais, o aroma de fumaça de lenha. Tudo se misturava em uma sinfonia de sensações que ele conhecia bem demais. Finalmente, ele chegou à beira do mercado. A visão era impressionante. Tendas de lona coloridas se estendiam por toda a praça, cada uma exibindo seus produtos com orgulho. Havia o padeiro, com seus pães grandes e redondos, ainda quentes do forno. O açougueiro, com ganchos pendurados cheios de carne, atraindo moscas e olhares famintos. Vendedores de tecidos coloridos, de ferramentas de ferro, de artigos de couro. O mercado era um microcosmo da vida da vila, um lugar de troca, de barulho, de oportunidades, mas, ao se aproximar, uma inspeção mais detalhada revelava a verdade por trás do brilho inicial. Muitos dos vegetais estavam murchos, as frutas com manchas escuras, a carne com uma camada de gordura duvidosa. A maioria dos produtos frescos e de boa qualidade era para os mais ricos, aqueles que podiam pagar. Para o povo comum, e especialmente para ele, o ladrão medieval, restavam as sobras, o que ninguém mais queria. A constatação da má qualidade dos produtos não o desanimava, apenas reforçava a realidade da sua existência. Ele não buscava luxo, apenas sobrevivência. Ele se misturou à multidão, seus olhos se movendo rapidamente, registrando cada detalhe. Onde estavam os guardas? Quem parecia mais distraído? Havia alguma brecha na segurança de alguma barraca? A aglomeração de pessoas era uma bênção e uma maldição. Era mais fácil se esconder, mas também mais fácil ser notado por alguém vigilante.
Ele precisava ser um fantasma, passar despercebido, um vulto na periferia da visão das pessoas. A fome era uma constante, um lembrete incessante da sua missão. Ela era uma força motriz, empurrando-o para a ação. Ele sentia a fraqueza nos joelhos, a tontura leve que vinha e ia. A cada passo, ele pensava na comida, na sensação de ter algo no estômago, mesmo que fosse apenas um nabo amargo. Ele via as crianças correndo com pedaços de pão nas mãos e uma pontada de inveja, ou talvez de resignação, o atingia. Aquela vida simples e despreocupada era um mundo distante do seu. Ele observava um grupo de mulheres fofocando perto de uma barraca de peixe, suas vozes altas e risadas ecoando. A vendedora, uma mulher corpulenta com braços fortes, estava mais interessada na conversa do que em seus produtos. Era uma oportunidade. Peixe não era sua primeira escolha, mas era alimento. Ele avaliou a distância, o tempo que levaria para estender a mão e pegar um pequeno peixe salgado sem ser notado. O risco era alto, mas a recompensa, a possibilidade de uma refeição, era ainda maior. O ladrão medieval sabia que sua vida era um jogo constante contra o destino, contra a sociedade, contra a própria natureza. Cada dia era uma batalha, cada refeição uma vitória. Ele não tinha honra, não tinha status, não tinha futuro além do próximo dia. Sua existência era uma teia de riscos e recompensas mínimas. Mas ele persistia. Ele era a personificação da resiliência, um testemunho vivo da capacidade humana de suportar as maiores adversidades. E agora, no coração do mercado, ele estava pronto para sua próxima jogada. Seus olhos varreram a cena mais uma vez, procurando a abertura perfeita, o momento exato para agir. A vida de um ladrão medieval não permitia hesitação. O ladrão medieval viu a oportunidade. Não era o peixe, não ainda. Era algo menor, menos arriscado, mas igualmente valioso para seu estômago vazio. Uma barraca de frutas, um pouco mais afastada das mulheres fofoqueiras, tinha uma pilha de maçãs. Não eram as maiores ou as mais bonitas, mas eram maçãs. A vendedora, uma jovem distraída, estava ocupada conversando com um cliente sobre o preço de alguns vegetais. Era o momento. Com um movimento rápido e quase imperceptível, ele estendeu a mão. Seus dedos ágeis deslizaram entre as frutas, escolheram a maçã mais madura e a puxaram para si. Em um instante, a fruta estava escondida dentro de sua roupa, sob o tecido surrado. Ninguém pareceu notar. A vendedora continuava sua conversa. O cliente examinava os nabos. Ele se afastou da barraca com a mesma naturalidade com que se aproximou, misturando-se novamente à multidão. Um pequeno sorriso, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. Uma vitória minúscula, mas uma vitória. A sensação da maçã contra sua pele era um calor reconfortante, uma promessa de alívio. Ele não a comeria ali, no meio do mercado, onde qualquer um poderia vê-lo comendo algo que não havia comprado. Isso seria um convite para problemas. Ele precisava de um lugar mais discreto, um beco escuro, talvez, ou o abrigo de uma parede. Enquanto se afastava, o burburinho do mercado parecia mudar. Ele notou alguns olhares, sussurros. Não eram diretos, não eram acusações, mas eram o suficiente para fazê-lo se sentir desconfortável. As crianças, sempre as crianças, pareciam ter um radar natural para a miséria alheia. Um grupo delas que brincava perto de um carrinho de feno parou e o observou. Uma delas apontou. Outra riu, um riso agudo e inocente, mas que para ele soava como uma condenação. A estigmatização era uma parte constante da sua vida. Ele era o ladrão, o marginal, o indesejável. Essa era a sua identidade para a sociedade medieval. Não importava que ele roubasse para sobreviver, que a fome fosse uma dor constante. Para eles, ele era apenas um criminoso. Ele sentiu o peso desses olhares, desses sussurros. A maçã em seu peito parecia queimar,
como se sua pequena transgressão estivesse sendo anunciada ao mundo. Ele respirou fundo, tentando ignorar a sensação de ser observado, de ser julgado. Era uma realidade que ele aceitara há muito tempo. A vida de um ladrão medieval não permitia luxos como a dignidade ou a aceitação social. Sua única preocupação era a sobrevivência, e para isso ele faria o que fosse preciso. Ele continuou andando, seus passos firmes, embora por dentro sentisse a pressão dos olhos sobre ele. A maçã era sua, e a fome em seu estômago era mais importante do que a opinião de qualquer um. A fome, aquela companheira constante e cruel, era mais do que uma sensação física. Era uma fome existencial, uma carência de tudo que tornava a vida humana digna. Era a resignação do corpo a um estado de privação, a necessidade de enganar o organismo com qualquer coisa que pudesse ser encontrada. Ele sabia que a maçã, por mais desejada que fosse, seria apenas um paliativo temporário. Logo, a fome voltaria, mais forte e mais exigente. Seu plano nutricional, se é que podia ser chamado assim, era limitado e desesperador. As opções de comida eram poucas e de difícil obtenção. Grãos, na maioria das vezes, eram a base da dieta dos camponeses. Mas até mesmo o pão mais simples era um luxo para ele. Carne era um sonho distante, um alimento reservado para os senhores e a nobreza. Vegetais, quando disponíveis, eram muitas vezes murchos e sem sabor. Ele se contentava com o que podia roubar, com o que a terra e a negligência alheia lhe ofereciam. A vida era uma busca incessante por calorias, por qualquer coisa que pudesse sustentar seu corpo fraco. Ele se lembrava de vezes em que havia revirado lixeiras, procurando restos de comida que pudessem ter sido jogados fora. A vergonha era um luxo que ele não podia se dar. A sobrevivência vinha antes de qualquer sentimento de orgulho ou de dignidade. Ele era um animal em busca de alimento, um predador em um ecossistema hostil. O pensamento da maçã o impulsionava. Ele encontrou um beco estreito entre duas casas de madeira, onde a sombra era densa e a visibilidade limitada. Pressionou-se contra a parede, tirou a maçã de seu esconderijo. Era pequena, um pouco amassada de um lado, mas perfeita em sua imperfeição. Ele não a lavou, não a limpou. Apenas a mordeu, sentindo o suco agridoce explodir em sua boca. Era um sabor intenso, uma explosão de frescor que contrastava com a secura constante de sua garganta. Cada mordida era saboreada, cada pedaço engolido com gratidão. A casca, a polpa, as sementes, nada foi desperdiçado. Ele comeu a maçã até o caroço, limpando os dedos na roupa. O alívio foi imediato, mas passageiro. A fome ainda estava lá, um murmúrio distante, mas presente. A maçã era um pequeno armistício, não uma vitória final. Olhou para o céu, o sol já alto, marcando o meio do dia. Sua jornada estava longe de terminar. Ele precisava de mais, sempre mais. A maçã era um começo, um reforço para o corpo e a mente. Mas a vida de um ladrão medieval exigia uma busca constante, uma vigilância permanente. Ele precisava de um plano para a próxima refeição, para a próxima noite. Os riscos eram altos, mas a alternativa, a inação, era a morte lenta pela fome. Ele saiu do beco, seus olhos mais alertas, sua mente mais focada. O mercado continuava agitado, mas agora ele o via com uma nova perspectiva. A maçã lhe dera um respiro, uma breve pausa na batalha contínua. Mas a luta pela sobrevivência estava longe de acabar. Ele era um ladrão medieval, e sua vida era uma eterna caça. E a caça, ele sabia, era implacável. A próxima etapa seria mais difícil. A maçã era um furto simples, quase acidental, mas a fome pedia algo mais substancial, algo que pudesse sustentar seu corpo por mais tempo. Ele precisava de algo que tivesse mais substância, mais calorias.
Seu olhar se voltou para as barracas de vegetais, para os sacos de grãos, para os animais. Cada um representava um risco maior, uma possibilidade de ser pego, de enfrentar a ira dos mercadores e a punição dos guardas. Mas a alternativa era a fome, e isso era algo que ele não podia aceitar. Ele era um sobrevivente e faria o que fosse preciso para continuar. A vida de um ladrão medieval era brutal, mas ele era igualmente brutal em sua determinação de viver. Ele se moveu em direção à parte mais movimentada do mercado, onde a confusão era maior e as chances de ser notado menores. A busca continuava. Ele observava o mercado, calculando seus próximos passos. Roubar uma maçã era uma coisa, mas conseguir algo que realmente enchesse o estômago era outra. Os vegetais eram uma opção, mas a maioria deles vinha dos campos do senhor feudal, e roubar diretamente da terra era ainda mais perigoso. Os camponeses que trabalhavam ali eram vigiados de perto, e qualquer um pego colhendo sem permissão enfrentava punições severas, muitas vezes mutilação, ou até mesmo a morte. A terra era do Senhor, e seus frutos também. A infertilidade do solo, resultado de séculos de cultivos sem técnicas adequadas de rotação, tornava cada colheita ainda mais valiosa, e, portanto, mais protegida. A dieta do ladrão medieval era uma mistura de necessidade e desespero. Não havia espaço para escolhas, apenas para o que podia ser obtido. A falta de nutrientes era uma constante. Seu corpo estava acostumado à fome, à fraqueza, à doença. A dignidade na alimentação era um conceito estranho, um luxo que ele nunca conheceu. Ele comia para sobreviver, não para desfrutar. O pão, por exemplo. Para a maioria das pessoas comuns, era o alimento básico. Mas não era o pão que conhecemos hoje. Havia o pão branco, feito de trigo fino, reservado para os mais ricos. A maioria comia pão preto, feito de centeio ou cevada, pesado e denso. E para os mais pobres, para ele, muitas vezes era pão misturado com serragem, cascas de grãos e tudo o que pudesse dar volume. Era um alimento duro, difícil de mastigar e ainda mais difícil de digerir. Mas dava a sensação de estômago cheio, um alívio temporário da fome lancinante. Naquela manhã, enquanto observava as barracas, seu olhar caiu sobre uma pilha de nabos. Eram baratos, abundantes e relativamente fáceis de roubar. As raízes estavam geralmente em pilhas grandes, e um nabo a menos dificilmente seria notado. Além disso, o nabo não era um alimento muito valorizado. Seu sabor era amargo, terroso, e seu valor nutricional era limitado. Mas era comida, e era fácil de conseguir. Ele se aproximou da barraca, fingindo interesse em outras mercadorias, e com a mesma rapidez com que pegou a maçã, ele enfiou um nabo grande sob sua túnica. Mais uma pequena vitória. O nabo seria comido cru, sem tempero, apenas para saciar a fome. Ele sabia que não era um banquete, mas era algo. A vida de um ladrão medieval era feita de pequenas conquistas, de pequenos furtos que somavam para a sobrevivência diária. Mas o sonho, o verdadeiro sonho de qualquer pessoa faminta, era a carne. E a carne mais acessível, embora ainda perigosa, era a de aves. Uma galinha, por exemplo. Uma galinha representava um banquete, um verdadeiro alívio para seu corpo exausto. O problema era roubá-las. Galinhas faziam barulho. E os galinheiros eram geralmente bem protegidos, perto das casas, onde o barulho atrairia a atenção. Ele já havia tentado uma vez, há muitos anos. Quase foi pego. A galinha cacarejou e ele teve que fugir sem o prêmio. A ideia de uma galinha fresca, assada sobre uma fogueira improvisada, fazia sua boca salivar. A carne macia, a gordura pingando. Era um luxo que ele raramente experimentava. A maioria das galinhas pertencia aos camponeses, que as criavam com cuidado para ovos e, ocasionalmente, para a própria mesa ou para vender no mercado. Roubar uma galinha era roubar o sustento de uma família,
e a punição seria severa. Ele se afastou do mercado, o nabo pesado em seu bolso. A maçã já havia sido digerida, mas o sabor agridoce ainda assombrava sua língua. Ele precisava de mais do que nabos e maçãs. Seu corpo clamava por algo mais substancial, por proteínas. Ele pensou nos porcos que via nos pátios das casas maiores, nos gansos que nadavam nos riachos. Todos inatingíveis, todos bem guardados. Sua mente vagava, lembrando-se das poucas vezes em que conseguiu carne. Geralmente eram restos, ossos com um pouco de carne, ou carne de caça ilegal. Caçar em terras do senhor feudal era um crime grave, punível com a perda de uma mão ou até mesmo a morte. Mas o desespero levava a atos desesperados. Ele já havia tentado armadilhas simples, mas a sorte raramente estava ao seu lado. Os animais eram ariscos, e ele não tinha as ferramentas ou o tempo necessário para ser um caçador eficaz. Ele precisava de um plano e precisava de um bom. A noite seria sua aliada. Na escuridão, as chances de ser visto diminuíam, mas os riscos aumentavam. Os guardas noturnos eram mais vigilantes e os cães de guarda mais ferozes. Ele precisava ser rápido e silencioso. O nabo foi seu próximo alvo. Ele o mordeu, ignorando o sabor amargo. Era fibroso, quase sem sabor, mas preencheu um pouco o vazio em seu estômago. A sensação era de mastigar terra, mas era melhor do que nada. Ele mastigava lentamente, tentando extrair o máximo de nutrição possível daquela raiz humilde. A vida era uma negociação constante com a fome e a privação. Ele se perguntava como seria ter uma refeição completa, uma mesa farta. Ele via as casas dos mais ricos, com o cheiro de carne assando e pão fresco. Era um mundo à parte, um mundo que ele nunca conheceria. Sua realidade era o nabo cru, a maçã roubada, o pão misturado com serragem. Essa era a sua herança, a sua vida. E ele tinha que aceitá-la, ou morrer de fome. E morrer de fome não era uma opção. Ele era um ladrão medieval, e sua determinação de viver era tão forte quanto sua fome. A busca por alimento, por mais um dia de sobrevivência, era a única coisa que o impulsionava. O sonho da carne. Esse era o verdadeiro luxo. Não se tratava apenas de saciar a fome, mas de sentir o gosto da riqueza, de algo que estava além do seu alcance diário. Roubar carne era uma audácia, um risco que poucos ladrões se atreviam a correr, mas a recompensa, se bem-sucedida, era imensa. Era o tipo de roubo que podia sustentar um homem por dias, talvez até uma semana, dependendo do que ele conseguisse pegar. O açougue, com seus pedaços de carne pendurados, era um alvo tentador, mas também o mais perigoso. As partes mais nobres da carne, os cortes finos e suculentos, eram reservados para a nobreza e o clero. Para o povo comum, e ainda mais para os marginalizados como ele, restavam as partes menos apetitosas: miúdos, tendões, cartilagens. Mesmo esses eram caros e muitas vezes difíceis de conseguir. Ele havia aprendido a fazer o melhor com o que tinha, a cozinhar ossos até que o tutano pudesse ser extraído, a mastigar as partes mais duras até que seus dentes doessem. Mas nada se comparava à carne vermelha, rica em sabor e nutrientes. O açougueiro era uma figura formidável, um homem grande e forte, com um facão sempre à mão. Ele guardava suas mercadorias com um zelo quase religioso, e qualquer tentativa de furto seria recebida com violência. As histórias de açougueiros cortando dedos de ladrões eram comuns, e ele não tinha intenção de se juntar a essa galeria de desafortunados. Ele havia visto um açougueiro em uma vila vizinha quebrou o braço de um garoto que tentou pegar uma linguiça. O garoto nunca mais conseguiu usar o braço direito normalmente. Era um lembrete constante dos perigos. Certa vez, em um golpe de sorte ou de desespero, ele conseguiu roubar um peixe salgado. Parecia um tesouro, um pedaço de proteína que ele poderia guardar por dias. Mas a alegria durou pouco.
O peixe estava podre, apesar do sal. O cheiro era insuportável e o sabor ainda pior. Ele teve que jogá-lo fora, sentindo a pontada da decepção e a frustração de ter desperdiçado uma oportunidade tão rara. O estômago vazio doía ainda mais depois dessa falsa esperança. As frutas eram outra raridade. Em sua maioria, eram sazonais e estragavam rapidamente. As maçãs que ele roubava eram uma exceção, mas mesmo elas não duravam muito. As frutas mais exóticas, como uvas ou figos, eram um luxo para os ricos, transportadas de terras distantes e vendidas a preços exorbitantes. Ele se lembrava de ver uma vez um cacho de uvas em uma barraca, brilhando sob o sol. E o desejo era quase insuportável. Mas sabia que era inatingível. O que sobrava, muitas vezes, eram frutas fermentadas que caíam das árvores ou eram descartadas por estarem passadas. Ele já havia comido algumas dessas. O gosto azedo e o leve torpor que elas causavam eram uma distração temporária da fome. Mas não era alimento, era apenas um paliativo, um lembrete agridoce da abundância que ele não podia ter. A doçura podia ser perigosa, pois a fermentação excessiva poderia levar a doenças. Ele se lembrava de uma noite em que, desesperado, tentou roubar um porco. O porco era grande, gordo e prometia dias de fartura. Ele se esgueirou até o chiqueiro, sentindo o cheiro forte e rançoso dos animais. O porco grunhiu, mas não o suficiente para alertar os donos. Ele amarrou uma corda em volta do pescoço do animal, tentando puxá-lo para fora. Mas o porco era pesado e resistiu. Ele puxou com todas as suas forças, o suor escorrendo pelo rosto, os músculos queimando. O porco começou a guinchar, um som estridente que ecoou na noite. Ele sabia que tinha que desistir. A porta da casa se abriu, e uma figura com uma tocha apareceu. Ele correu, deixando o porco para trás, o coração batendo forte no peito. Foi por pouco. A carne era um símbolo de status, de poder. Quem comia carne regularmente era alguém importante, alguém que não precisava se preocupar com a próxima refeição. Ele sonhava com isso, com o dia em que poderia comer carne sem medo, sem a culpa do roubo, sem a ameaça da punição. Mas esse dia parecia tão distante quanto as estrelas no céu noturno. A vida de um ladrão medieval era uma constante batalha contra a fome, e a carne era o prêmio máximo, o troféu que ele raramente conseguia alcançar. Ele sabia que a maioria das pessoas vivia apenas de pão e mingau, e a carne era um luxo para poucos. Mas isso não diminuía o seu desejo, a sua ânsia por algo mais substancial, algo que pudesse realmente nutrir seu corpo e sua alma. A memória do cheiro de carne assada, vindo das tavernas ou das cozinhas dos ricos, era uma tortura. Ele imaginava a textura, o sabor, a sensação de mastigar um pedaço suculento. Mas a realidade era o nabo amargo que acabara de comer, o pão duro e sem gosto. Ele se contentava com o que podia, mas o desejo por carne era uma chama constante em seu peito, uma lembrança do que ele estava perdendo. Ele se encostou em uma parede fria, observando as pessoas passarem. Elas carregavam cestas cheias de pão, queijo, talvez até um pedaço de carne defumada. Ele as invejava, não pela riqueza, mas pela segurança, pela certeza da próxima refeição. A vida era uma loteria, e ele havia tirado a sorte grande de ser um perdedor. A noite se aproximava, e com ela a escuridão que era sua aliada e sua inimiga. Era o momento de agir, de procurar por novas oportunidades. Ele sabia que não podia ficar parado, não podia se render à fome. A busca por alimento era um instinto primordial, uma necessidade que o impulsionava a continuar, a lutar por mais um dia. O sonho da carne permanecia, um farol distante em sua mente, um objetivo que ele talvez nunca alcançasse, mas que o motivava a seguir em frente. A vida de um ladrão medieval era essa.
uma dança constante entre a esperança e o desespero, entre a fome e a busca incansável por um pedaço de comida. Ele suspirou, o ar frio arranhando sua garganta, e se preparou para a noite que se aproximava. A vida sem luxo, conforto ou dignidade era a realidade constante do ladrão medieval. Mas havia momentos em que essa realidade se tornava ainda mais sombria, beirando o inimaginável. Ele conhecia histórias, e até havia testemunhado, de pessoas que, em tempos de colheita ruim ou cerco, recorriam a medidas desesperadas para sobreviver. A grama, por exemplo, não era apenas o que cobria o chão, mas, para alguns, uma última e terrível fonte de alimento. Ele se lembrava de um inverno particularmente rigoroso, quando a neve cobriu os campos por semanas a fio, e os estoques de grãos diminuíram perigosamente. As doenças se espalhavam, e a fome era uma sombra constante. Foi então que ele viu, pela primeira vez, pessoas arrancando e tentando mastigar a grama. Não era alimento de verdade, claro, mas a esperança de que pudesse enganar o estômago, de que as fibras verdes pudessem preencher o vazio. A cena se gravou em sua mente, um testemunho cruel da fragilidade da existência humana. Ele mesmo, em um momento de desespero extremo, havia tentado. A grama, arrancada da terra úmida, tinha um gosto amargo e terroso. As fibras eram duras, impossíveis de mastigar completamente. Por mais que tentasse, seu corpo não conseguia digerir. Ele sentiu náuseas, o estômago se revirando em protesto. Não era comida. Era apenas a ilusão de comida, uma tortura adicional para um corpo já exausto. Ele cuspiu, sentindo a derrota, a humilhação de ter chegado a um ponto tão baixo. A experiência o ensinou que a grama não era uma opção. Não importava o quão faminto estivesse. A busca por qualquer coisa comestível era uma obsessão diária. Ele vasculhava lixeiras, becos, os restos deixados para trás por cães e porcos. Não havia orgulho, apenas a necessidade. Um pedaço de pão velho e mofado, uma casca de fruta caída no chão, qualquer coisa que pudesse ser mastigada e engolida, era uma vitória. Ele desenvolveu um faro para o que podia ser aproveitado, uma habilidade aguçada que o ajudava a encontrar o que outros descartavam. Seus olhos varriam o chão constantemente, procurando por migalhas, por pequenos tesouros que pudessem prolongar sua vida por mais um dia. A ironia da sobrevivência era que a vida sem luxo, conforto ou dignidade era a única vida que ele conhecia. Ele não tinha memórias de fartura, de refeições quentes e abundantes. Sua infância havia sido marcada pela escassez, pela luta constante. Ele não sabia o que era ter uma cama macia, roupas limpas ou a certeza de que teria o que comer no dia seguinte. Essa falta de experiência com uma vida melhor, de certa forma, o tornava mais resiliente. Ele não lamentava o que nunca teve. Ele apenas lutava para manter o pouco que possuía, sua própria existência. A doença do ergotismo era uma ameaça constante. Conhecida popularmente como fogo de Santo Antão, era causada por um fungo que atacava o centeio, um dos grãos mais comuns na dieta dos pobres. Ele havia visto os efeitos terríveis da doença: convulsões, alucinações, gangrena nos membros. Os dedos e os pés escureciam, apodreciam e caíam, uma imagem horrível que o assombrava. As vítimas sentiam uma queimação intensa, como se estivessem sendo consumidas por dentro. Ele sempre inspecionava o pão que conseguia, procurando por qualquer sinal do fungo roxo escuro, mas nem sempre era visível, e a fome muitas vezes falava mais alto que o medo. Era uma roleta russa a cada refeição. O pão de centeio era uma base para a dieta, e o risco de contaminação era real. Ele se lembrava de uma família que morava em um casebre próximo, todos eles afetados pelo ergotismo. Os gritos de dor das crianças e os delírios dos adultos ecoavam pela noite, uma sinfonia de sofrimento que o mantinha acordado.
Ninguém sabia exatamente o que causava a doença, apenas que ela vinha com as colheitas ruins e a má qualidade dos alimentos. Para ele, era mais um perigo silencioso em sua vida de privações. A água era outro desafio. As fontes eram muitas vezes contaminadas, e a água limpa era um luxo. Ele bebia de riachos e poças, sabendo que estava correndo o risco de contrair doenças. A disenteria era comum, e a desidratação uma ameaça constante. Ele havia aprendido a diferenciar a água, que parecia um pouco menos suja, mas não havia garantias. A sede era tão cruel quanto a fome, e muitas vezes mais imediata. Ele via os ricos com seus poços privados, sua água fresca e limpa, e a diferença era gritante. A higiene era inexistente. Ele raramente tinha acesso à água para se lavar, e suas roupas eram trapos sujos e infestados de parasitas. As pulgas e os piolhos eram companheiros constantes, uma coceira incessante que o impedia de ter qualquer momento de paz. Ele tentava se coçar, mas a pele já estava irritada e ferida. As feridas infeccionavam facilmente, e a falta de qualquer tipo de medicamento significava que uma pequena lesão poderia se transformar em algo fatal. Ele aprendera a conviver com a sujeira, com o cheiro do próprio corpo e dos corpos ao seu redor. Era parte da vida, assim como a fome e o frio. A vida do ladrão medieval era uma batalha diária contra um inimigo invisível, mas onipresente: a miséria. Cada dia era uma pequena vitória, uma prova de sua resiliência. Ele havia desenvolvido uma casca dura, uma capacidade de suportar as adversidades que teria quebrado qualquer pessoa menos determinada. Mas mesmo essa casca tinha seus limites. O cansaço era profundo, a exaustão constante. Ele sonhava com um dia em que não teria que lutar, em que pudesse simplesmente descansar, sem a preocupação da próxima refeição ou do próximo perigo. Mas esse dia nunca chegava. A cada amanhecer, o sol trazia consigo a mesma realidade cruel. A busca por alimento era um ciclo interminável, uma roda que girava implacavelmente. Ele se via como uma engrenagem nessa roda, condenado a girar junto, sem esperança de parar. A sua existência era um testemunho da crueldade da vida medieval para os marginalizados, para aqueles que não tinham nada e eram forçados a lutar por cada migalha. Ele se lembrava de uma velha que ele conheceu uma vez, que lhe disse que a vida era como um rio. Alguns nascem perto da nascente, onde a água é limpa e calma, e outros nascem perto da foz, onde a água é turva e agitada. Ele se considerava um desses, nascido na parte mais suja e perigosa do rio, lutando contra a correnteza para não ser arrastado. A metáfora fazia sentido para ele. Era uma luta constante, uma batalha sem fim, e ele sabia que a única maneira de sobreviver era continuar nadando, não importa o quão cansado estivesse. A ironia final era que, apesar de toda a sua luta, sua vida não tinha luxo, conforto ou dignidade. Ele era apenas um ladrão, um pária, um ser humano lutando para existir em um mundo que não o queria. E ainda assim, ele persistia. A sua vontade de viver era uma força poderosa, um motor que o impulsionava a cada novo dia. Ele não tinha nada, mas tinha a si mesmo, e isso era o suficiente para continuar, para buscar mais um pedaço de pão, mais um gole de água, mais um dia de sobrevivência. Ele havia aprendido a aceitar essa vida. Não havia mais espaço para lamentações ou para a esperança ingênua de um futuro melhor. A resignação se instalara nele como uma segunda pele, tão familiar quanto as feridas em seus pés. Acostumou-se ao frio que penetrava os ossos, à fome que roía o estômago e à constante ameaça de castigo. As cidades medievais não ofereciam glamour para os desfavorecidos, apenas a dura realidade da sobrevivência, dia após dia, sem trégua. Ele não se lembrava de um tempo em que a vida fosse diferente. A infância, se é que podia ser chamada assim, foi apenas um prelúdio para essa existência brutal,
um treinamento forçado para a persistência que agora o definia. A persistência era a única virtude que realmente importava. Não era uma persistência heróica, daquelas que se contava em baladas, mas uma teimosia silenciosa, uma recusa em sucumbir. Cada passo na lama, cada pedaço de comida roubado, cada noite passada, tremendo de frio no casebre abandonado, era um ato de persistência. Ele não estava lutando por glória ou reconhecimento, mas pela mera continuidade de sua respiração. Era um tipo de coragem diferente, nascida da necessidade, não da escolha. A vida era uma maratona sem linha de chegada visível, onde o prêmio era apenas mais um dia para correr. A ausência de um futuro era talvez o fardo mais pesado. Não havia planos, aspirações ou sonhos. O amanhã era uma incógnita que se resolvia apenas com a chegada do sol, trazendo consigo as mesmas preocupações de sempre. Ele não podia imaginar uma vida onde pudesse ter um ofício, uma família, um lar, ou a segurança de uma refeição. Essas eram fantasias para os outros, para aqueles que nasceram com um destino diferente. Para ele, o futuro era apenas a repetição do presente, uma sequência infinita de manhãs frias e noites escuras. A ideia de melhora era tão distante que se tornava irrelevante. A reflexão final sobre a crueza da vida medieval para os marginalizados era uma constante em sua mente. Ele via os ricos com suas roupas finas, seus banquetes e suas vidas protegidas, e não sentia inveja, mas uma espécie de compreensão sombria. Eles viviam em um mundo diferente, protegido por muros invisíveis de privilégio. Ele estava do lado de fora, exposto a todos os perigos e privações. A sociedade medieval não era apenas hierárquica, era impiedosa. Não havia rede de segurança, nem compaixão para os que caíam. A lei era dura, a justiça seletiva. Os pobres e os desamparados eram meros objetos, facilmente descartáveis. Seus companheiros, os ratos no casebre, eram um espelho de sua própria existência. Pequenos, famintos, sempre à espreita, lutando por migalhas em um mundo que não os queria. Eles compartilhavam o mesmo espaço, o mesmo cheiro de podridão e a mesma incerteza. Não havia laços de amizade, apenas uma coexistência silenciosa, uma aceitação mútua da miséria. Ele os observava, e em seus movimentos furtivos via um reflexo de si mesmo. Ambos eram criaturas da noite, forçadas a viver nas sombras, aproveitando o que podiam. O ladrão medieval continuava sua jornada incerta. Não havia um final grandioso para sua história, nem uma redenção súbita. A vida não funcionava assim. Ele se levantava, seu corpo dolorido, seus pensamentos emaranhados na busca por comida. O mercado, com seus cheiros e sons, era seu palco. Os caminhos da vila, seu campo de caça. Ele era uma sombra entre as sombras, um fantasma em um mundo que o ignorava. O desfecho de sua história não era um ponto final, mas uma reticência, uma promessa de continuidade na mesma luta. Ele não tinha esperança de mudança, apenas a certeza de que continuaria. Ele sabia que em algum momento a sorte poderia acabar. Uma mão mais rápida, um guarda mais atento, uma punição mais severa. A forca era uma realidade constante nas cidades, um lembrete sombrio do destino dos que falhavam. Ele já tinha visto muitos companheiros serem levados, suas vidas terminadas abruptamente, e sabia que esse poderia ser o seu fim também. Mas essa consciência não o paralisava, apenas reforçava a necessidade de ser cauteloso, de ser rápido, de ser invisível. A cada dia que passava sem ser pego, era uma pequena vitória, um adiamento da inevitabilidade. A miséria não era apenas física, era uma condição da alma. Ele sentia o peso da invisibilidade, o fato de ser tratado como menos que humano. Os olhares de desprezo, os sussurros de condenação, a forma como as pessoas se afastavam dele como se fosse uma praga. Tudo isso
o lembrava constantemente de sua posição na sociedade. Ele não tinha um nome que importasse, não tinha uma história que valesse a pena ser contada. Era apenas o ladrão, um rótulo que definia sua existência e o isolava do resto do mundo. Mesmo assim, havia uma estranha liberdade em sua marginalidade. Ele não tinha regras a seguir, a não ser as da sobrevivência. Não tinha posses para proteger, nem reputação a zelar. Era um lobo solitário, navegando pelas complexidades de um mundo cruel, confiando apenas em seus próprios instintos. Essa liberdade, por mais sombria que fosse, era tudo o que ele tinha. Era a única coisa que o impedia de sucumbir completamente. A jornada do ladrão medieval era um ciclo vicioso de fome, medo e pequenos triunfos. Ele era um mestre na arte de sobreviver com o mínimo, de encontrar esperança onde não havia nenhuma. E assim, ele continuava, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Na vasta tapeçaria da vida medieval, um testemunho silencioso da resiliência humana diante da adversidade mais brutal. Sua história não era de glória, mas de resistência, um eco persistente da vida daqueles que viviam à margem, lutando incansavelmente por sua